Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte onde Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Celebramos com toda a Igreja a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias após a Páscoa do Senhor, a Igreja celebra amanhã, na quinta-feira, a Ascensão. Já iniciamos no final do dia, já está no entardecer da véspera da Ascensão, portanto, já celebramos esta solenidade. E neste dia de festa, neste dia no qual nós lembramos disso, que é parte da nossa fé, crer que o Senhor foi elevado à direita de Deus Pai na sua glória, ao longo deste tempo pascal nós aprendemos do Senhor e celebrar a sua ascensão, eu sempre disse, continuo nestes últimos dias, é celebrar a nossa vocação. Na oração de entrada, quem já veio a uma missa minha sabe, muitas vezes eu pego a oração do dia, ou oração coleta, que nos lembra o tema principal da missa daquele dia. Nós dissemos: ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Nós celebramos um evento simbólico no qual vemos discípulos parados a olhar para cima e Jesus que subia entre as nuvens. Nós celebramos a entrada de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, na esfera da divindade de Deus. Ele está com Deus Pai, não distante de nós, não afastado dos seres humanos, mas levando-nos com Ele, levando o seu corpo glorioso, corpo humano como nosso, revestido de glória, o nosso futuro, à presença de Deus. Se Deus, inescrutável, nós não conseguimos compreendê-lo, nós não conseguimos descrevê-lo, se Ele é puro Espírito, resplendente, agora em Cristo, na sua ascensão, sabemos que nele e no seio da Santíssima Trindade está lá escondida a nossa humanidade. Quando celebramos a ascensão do Senhor, nós celebramos a vitória definitiva de Deus. A humanidade decaída, o mundo decaído pelo nosso pecado, foi com Deus reconciliado. Cristo permite-nos estar de volta diante de Deus. E quando celebramos o nosso futuro na ascensão, nós pedimos: fazei-nos exultar de alegria, fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Nós não dizemos de uma fantasia ou de um mero símbolo quando falamos que somos, na Igreja, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. De fato, somos membros do corpo de Cristo. Sacramentalmente participamos. A Igreja é o sacramento da presença do Senhor e nós, parte da Igreja, já participamos desta glória. Glória que não é um evento futuro simplesmente, mas a realidade que se desvela, que é inaugurada na ressurreição do Senhor e da qual nós já participamos. É curioso como, ao vermos Jesus dando suas instruções aos discípulos, quando vemos a descrição dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas, ao falar sobre nossa vida em Cristo, primeiro no Evangelho, a vida de Cristo, depois nos Atos dos Apóstolos,
os nossos atos, nossas vidas, como ele se dirige a nós como amigos de Deus. Ele fala desse personagem, ó Teófilo, no meu primeiro livro. Teófilo significa aquele que é amigo de Deus. E quem conheceu Jesus Cristo, aquele que nos chamou de amigos, é preciso nos lembrar disso. Já não vos chamo servos, mas amigos. Nós compreendemos que estamos nesta relação íntima com o Senhor, relação ao qual Ele nos chama. No nosso batismo, quando fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sendo em seu nome, somos batizados nele, convidados a entrar na vida divina, a participar dessa vida. Esse não é somente o nosso destino, mas torna-se também, queridos irmãos e irmãs, a nossa história. Gerados em Deus e por Ele, criados por Ele, criados à sua imagem e semelhança, nós nos afastamos. Mas na nossa história, no nosso tempo, Ele fez-se um de nós e nos resgatou. Mais uma vez, nos trouxe de volta. Na nossa história, nós já estamos com Ele. Nós já participamos. Nós somos os amigos de Deus aos quais Ele nos dirige a palavra. Naqueles 40 dias Ele aparecia a eles, diz São Lucas, falando-lhes do reino de Deus. O centro da pregação de Jesus nos evangelhos, o centro da pregação da vida de Cristo é este reino sobre o qual Ele fala. Reino de amor, de justiça e de paz. Reino que já está entre vós, mas que virá plenamente quando Deus for tudo em todos, quando o céu estiver entre nós. Reino que nós esperamos, que aguardamos, mas que já fazemos presente. Reino que fez parte daquilo que Jesus nos ensinou quando estava com seus discípulos, depois da sua ressurreição, reino que ainda é o centro desta relação do Senhor com seus discípulos. Tomando refeição com eles, diz o texto, Ele lhes diz, não vos afasteis de Jerusalém até que se realize a promessa, a vinda do Espírito, que deu força à igreja e que fez ela nascer verdadeiramente e levar ao mundo o próprio Cristo ressuscitado. Aqui está o Senhor, tomando refeição conosco, falando-nos do reino dos céus, não de uma utopia distante, de uma fantasia irrealizável, não, falando de algo que concretamente nós somos chamados a realizar em nossas vidas. Sabemos que o reino dos céus traria a solução a todos os problemas, inclusive o presente. Se muitos pensam que falar em partilha, em solidariedade, em fraternidade é uma fantasia, pois o ser humano está fechado a isso, é preciso que nós cristãos nos perguntemos se nós também achamos que estas realidades são uma fantasia. Porque o reino dos céus acontece quando a comunhão de fato acontece, quando a solidariedade de fato acontece, quando somos irmãos e irmãs. Temos uma missão. Nós pertencemos ao Senhor. Quando o autor da carta aos Efésios, São Paulo, ou um dos seus discípulos, escreve à comunidade daquelas pequenas cidades ao redor de Éfeso, ele lhes fala sobre o Senhor. É uma profissão de fé, lindo texto, mas fala do Pai a quem pertence a glória, que nos dá o Espírito de sabedoria, nos comunica a Ele mesmo, a terceira pessoa da Trindade. Ele está conosco e nos faz conhecer a verdade. Conhecer a verdade não é saber da verdade, mas é estar nela. A verdade é Cristo e é Ele que nós somos chamados a conhecer, queridos irmãos e irmãs. Abrindo os nossos corações para a sua luz, para que saibamos qual é a esperança a qual nós fomos chamados, a riqueza da glória a qual fomos chamados, qual é a nossa herança entre os santos, o imenso poder que Ele exerceu em nosso favor. Cristo, com seu poder, está entre nós. A palavra força onipotente de Deus, usada também no início do Evangelho,
a força de Deus que cobre a Virgem Maria no evangelista São Lucas, a dinamis de Deus, esta é a força que nos move, que faz viver, que nos torna capazes de viver aquilo que Ele nos pede. Essa realidade torna-se presente. O reino dos céus realizar-se-á plenamente na vinda do Senhor Jesus. E os discípulos são curiosos. Estás falando deste reino, ele já vai se realizar, Senhor. Quando é que você vai voltar? E Jesus lhes diz, não se preocupe com isso. Se preocupe com o Espírito que vos é dado para que vocês vivam a missão de vocês. Sim, o reino virá e isso está nas mãos de Deus. Mas este reino já se faz presente quando, de fato, assumimos nossa missão. E o Espírito que está em nós, que nos foi dado, que é dom, age em nós quando dizemos sim, quando de fato queremos, por palavras, atos, por projetos de vida, viver a vontade de Deus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, é o que nos diz Jesus. Estamos no final do Evangelho de São Mateus aqui, capítulo 28. No início do seu Evangelho, nós ficamos sabendo o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Nesta pandemia, desde seu início a Igreja tem nos dito, o que importa é que Deus está conosco. Esta é a promessa que abre o evangelista São Mateus, evangelista do ano de 2020 para nós na Igreja Católica. É a palavra que fecha o Evangelho de Mateus. Eu não vos abandono. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É preciso também nos lembrarmos das palavras dos anjos, quando os discípulos ficaram olhando para os céus. O que vocês estão olhando? Ele vai voltar. Vamos trabalhar. Que a nossa resposta seja dada. Que o Senhor nos dê a sua força. Celebraremos a vinda do Espírito daqui a 10 dias, Pentecostes. Que o Senhor nos ajude a vivermos nossa vocação, a abraçarmos e fazer presente o reino dos céus entre nós. Amém.